sin? Absolutely no. Os cristãos pecam? Absolutamente não. There is no scripture where a Christian sins. He cannot sin. Não há nenhuma escritura onde diga que um cristão peca. Ele não pode pecar. I know there's a resentment to that. Well, we'll just go to 1 John 3 and see what the scripture says. A Christian does not sin. Eu sei que há um ressentimento a respeito. Porém, vamos a 1 João 3 e vejamos o que a escritura diz. Um cristão não peca. Did you ever see a black-white bird? Or a white-black bird? Did you ever see a drunk sober man? No. You never did see a sinner saint either. There's no such a thing. Tem visto você alguma vez um pássaro negro branco? Ou a um pássaro branco negro? Tem visto você alguma vez a um homem bêbado e sóbrio ao mesmo tempo? Não. Você nunca tem visto a um pecador santo. Não há tal coisa como essa. Now, if this gets just a little touchy, you just put a lot of balm in, you know. It'll cure up just in a little bit now. Agora, se isto se torna um pouquinho doloroso, ponha bastante bálsamo. Você sabe, isto será curado em pouco tempo. Now, the scriptures are absolutely infallible proofs of what we are speaking of. 1 John, 3rd chapter, and the 9th verse. All right, listen to this. He that committeth sin is of the devil. For the devil sinned from the beginning. For this purpose the Son of God was made manifest, that he might destroy the works of the devil. Agora, as escrituras são absoluta e infalivelmente a prova daquilo que estamos falando. 1 João capítulo 3, verso 9. Correto. Ouçam a isto. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Listen, are you ready? Got your jackets on, the armor all buckled up. Listen close, because this is shocking. Escutem, estão prontos? Têm vestido suas jaquetas e têm a armadura bem cingida? Escutem atentamente, porque isto vai sacudir. Whosoever is born of God does not commit sin. How's that? For his seed, God's, remaineth in him, the man, and he cannot sin because he's born of God. In this the children of God are made manifest, and the children of the devil. Whosoever does not righteousness is not of God, neither that loveth not his brother. Qualquer que é nascido de Deus não peca. Como é isto? Porque a sua semente de Deus, permanece nele, no homem, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama o seu irmão, não é de Deus. How can you have denominations and draw barriers and things like that and say you're born of God? Amen. No such a thing. The mark of the Satan. Right. But a man that's born of God cannot sin. It's impossible for him to sin. Como pode você ter denominações e levantar barreiras e coisas como essa e dizer que você é nascido de Deus? Não há tal coisa. Isto é uma mofa de Satanás. Correto. Mas o homem que é nascido de Deus não peca. É impossível para ele pecar. Watch. Just let me take this crucifix just a minute. It'll come off of that. Who was the sin offering? Jesus Christ. How do we get in Christ? Who died for us? Christ. What did he die for? Our sins. He took my punishment. Is that right? And then how do I get into him? By one Spirit. We are all baptized into one body.
And when in this body we're covered by the blood and free from the judgments. Vejam, simplesmente deixe-me tomar este crucifixo por um minuto, se isto sair daí. Quem foi a oferta do pecado? Jesus Cristo. Como entramos em Cristo? Quem morreu por nós? Cristo. Que o fez morrer? Nossos pecados. Ele tomou minha punição. É isto correto? E então, como eu entro nele? Por um Espírito, nós somos todos batizados dentro do corpo. E uma vez neste corpo, nós somos cobertos pelo sangue e livres do julgamento. He cannot sin because there's a blood sacrifice laying for him day and night. Hallelujah. He can't sin. He has no desire to sin. If he does do something wrong, he don't mean to do it. The Bible said in Hebrews the 10th chapter, for if we sin willfully, after we have received the knowledge of the truth, and he is the truth, there remaineth no more sacrifice for sin. Ele não pode pecar, porque há um sacrifício de sangue por ele, dia e noite. Aleluia! Ele não peca, ele não tem desejo de pecar. Se ele o faz, se ele fez alguma coisa errada, ele não tencionava fazer aquilo. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 10, pois se pecarmos voluntariamente após ter recebido o conhecimento da verdade, e ele é verdade, não haverá mais sacrifício pelo pecado. He that despised Moses' law died under 2 or 3 witnesses. How much more sore punishment suppose those worthy whose trod the blood of Jesus Christ under his feet and counted the blood of the covenant worthy and sanctified with an unholy thing and done despite to the works of grace? Aquele que desprezava a lei de Moisés pelo testemunho de 2 ou 3 testemunhas, moria sem nenhuma misericórdia. Quanto mais será digno de maior condenação aquele que pisar ao Filho de Deus e tiver por imundo o sangue do testamento, no qual foi santificado, e fizer afronta ao Espírito da graça. For by one Spirit we are all baptized into one body and are free from sin, and we cannot sin. There is an atonement waiting for us. And if there's still desire in your heart to sin, you have never been baptized into that body, because you are dead and your life is hid in Christ through God and sealed by the Holy Ghost. Amen. Christians don't sin. They make mistakes, but they don't sin. Amen. Porque por um Espírito somos todos batizados dentro do corpo e somos livres do pecado e não podemos pecar. Há um pacto esperando por nós, e se ainda há desejo em seu coração de pecar, você nunca foi batizado dentro do corpo, porque você está morto e sua vida está escondida em Cristo através de Deus e selado pelo Espírito Santo. Cristãos não pecam, eles cometem engano, mas eles não pecam. Amém. That's the reason they don't, for he cannot sin. Esta é a razão pela qual eles não pecam, pois eles não podem pecar. How can I have if I go down to the city here, and the mayor of the city says, Mr. Random, I know that you make sick calls. There's speed limits. The highest speed limit in the city is about 30 miles an hour. But I'm giving you permission to run 90 if you want to, because I have faith in you that you wouldn't do it unless you had an emergency call, somebody dying out in a wreck. And I'll give you permission as the mayor of this city. Como posso eu ter uma... Se eu fosse pela cidade e o prefeito dessa cidade dissesse, Sr. Branham, eu sei que você atende chamadas de enfermos. Há limite de velocidade. A velocidade máxima que alcança nessa cidade são cerca de 30 milhas por hora. Mas eu te dou permissão para você correr 90 se desejar. Porque eu tenho fé que você não faria isto, a menos que tivesse emergência ou alguém morrendo em um acidente. E eu te darei permissão como prefeito da cidade. That you can run any red light, do whatever you want to, just go right on. How could a little 2-bit officer ever arrest me out here making 40 miles an hour in a 30-mile zone? He can't. I cannot
break any speed laws in this city. Because why? I'm above the speed laws. Amen. I hope you see it. Para que você também possa atravessar uma luz vermelha ou fazer o que quer que queira, faça-o. Então, como poderia um pequeno oficial aprender-me quando estou a uma velocidade de 40 milhas por hora em uma zona de 30 milhas? Quando tenho essa permissão? Não pode! Eu não poderia infligir nenhuma lei de velocidade nessa cidade. Sabe por quê? Porque estou acima de qualquer lei de velocidade. Amém. Espero que você veja isto. And when we are dead and God has recognized our repentance, He's recognized our baptism, He's recognized the blood of His own Son which by faith has been applied. He recognizes His foreordination in order to how to do it, and has recognized me in Christ's death, and Christ died in my place. When He was slain before the foundation of the world, my name was put on His book as a Christian. Hallelujah! Christ died my death. Christ is my sacrifice. God could not impute to me sin anymore. He's given me the seal of the Holy Ghost as a witness that I've passed from death unto life. That does it. E quando estamos mortos e Deus tem reconhecido nosso arrependimento, Ele tem reconhecido nosso batismo, Ele tem reconhecido o sangue de seu próprio Filho, o qual por fé tem sido aplicado. Ele reconhece sua prévia predestinação, pois sabia que eu faria, e me tem reconhecido em Cristo morto. E Cristo morreu em meu lugar. Ele foi imolado antes da fundação do mundo. Meu nome foi posto em seu livro como cristão. Aleluia! Cristo morreu minha morte. Cristo é meu sacrifício. E Deus nunca mais pode imputar-me pecado. Ele tem me dado o selo do Espírito Santo como testemunha de que tenho passado de morte à vida. Isso é tudo. Then they that are born of God does not commit sin, for he cannot sin. In the Old Testament, each year there was to remember to sin. But Christ, by one sacrifice, He has perfected forever. The worshiper. The worshiper once purged. Hebrews 10. The worshiper once purged has no more conscience of sin. Então, aqueles que são nascidos de Deus não cometem pecado, pois ele não pode pecar. No Velho Testamento, cada ano havia uma recordação de pecados, mas Cristo, por um só sacrifício, ele fez perfeitos para sempre. Os adoradores. O adorador uma vez limpo, Hebreus 10. O adorador uma vez limpo não tem mais consciência do pecado. You take these people that run into church and jump up and down and shout, speak with tongues, and act just exactly like a Christian, and run out, and next year they got to come back again next week. They've never come anywhere to begin with. They're only impersonating. For the Bible said that the Holy Spirit seals us into Christ until the day of our redemption. Hallelujah! That's what makes me rest assured, because God promised it. Então você toma essas pessoas que correm na igreja e pulam e saltam e gritam, e o que falam em língua e atuam exatamente como um cristão, e logo se vão, e logo no ano seguinte ou na semana seguinte voltam outra vez para começar. Eles nunca receberam nada. Estavam imitando, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos sela em Cristo até o dia da redenção. Aleluia! Isto é o que me faz descansar com segurança, porque Deus prometeu. No more sin. Sin questions sex. That's the reason sin looks so dirty to a Christian. That's why women out here with these shorts on look so dirty to a Christian. That's why vulgarity, that's why dirty things. That's why smoking, drinking, gambling, all these uncensored programs on television, all that stuff being filth. Why? You're of a different kingdom.
You're born into the kingdom of God and sealed by the Holy Ghost until the day of your redemption. Não mais pecado. O pecado está resolvido. Esta é a razão pela qual o pecado é uma imundície para o cristão. Esta é a razão pela qual uma mulher de shorts se vê tão suja para um cristão. Por isso é que a vulgaridade e todas essas coisas sujas, o fumar, o beber, as mesas de jogo, todo esse programas sem censura na televisão, todas essas coisas sujas parecem sujas a ele. Por quê? Porque você é de um reino diferente. Você tem nascido do reino de Deus e está selado pelo Espírito Santo até o dia da redenção. He that's born of God commits no sin, for he can't sin. The seed of God is in him and he cannot sin. As long as that Holy Ghost is in there, it takes every desire of sin away from you. Amen. Amen. You can't sin. There's no more desire. Todo aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque não pode pecar. A semente de Deus está nele, e ele não pode pecar. Desde que o Espírito Santo está ali, ele tira todo o desejo de pecado de você. Amém. Você não pode pecar. Já não há mais desejo pelo pecado.